E se o homem que todos humilharam fosse, na verdade, o mais corajoso de todos? Você teria ficado do lado dele ou virado as costas? Conta pra gente nos comentários. Mas ninguém naquele buffet estava preparado para o que aconteceu depois. O som do patati patatá parou quando a figura alta de toga preta atravessou as portas de vidro do buffet Vila Encantada. A juíza Cristina Moreira nunca tinha pisado num buffet infantil na Barra da Tijuca, mas ali estava ela, olhando o salão com a mesma intensidade que levava para o Fórum Central. Os convidados da festa de aniversário, a maioria pais ricos do Colégio São Bento, a encararam confusos enquanto ela caminhava direto para a mesa do canto, onde um homem de camisa de mecânico amassada estava sentado sozinho, vendo seu filho de 8 anos assoprar as velhinhas, cercado de crianças que não podiam nem cumprimentá-lo. João Pereira estava ali há 20 minutos, mexendo num suco de laranja morno e fingindo que o coração não estava despedaçando. Sua ex-mulher Patrícia tinha deixado bem claro. Ele podia vir na festa de aniversário do Rafael, mas não era bem-vindo na mesa principal. Não podia aparecer nas fotos. Estava ali só por obrigação legal, mais nada. Mas quando o salto da juíza Cristina ecoou no piso de cerâmica, carregando um documento oficial nas mãos, todo mundo naquele buffet estava prestes a descobrir que às vezes a justiça tem um jeito de corrigir as coisas erradas nos lugares mais inesperados. Para entender como chegamos nesse momento, a gente tem que voltar para o começo da história do João. Não no divórcio dele, mas numa promessa que ele fez para uma mulher morrendo 3 anos atrás. João tinha sido casado com a Patrícia por 12 anos quando veio o diagnóstico de câncer. Não da Patrícia, mas da irmã dela, a Isabela. Isabela tinha 27 anos, era solteira e estava lutando contra um câncer de mama em estágio 4, com aquela determinação feroz que corria na família. Mas conforme o tratamento foi ficando mais pesado e o prognóstico mais sombrio, Isabela fez um pedido estranho. Queria que João e Patrícia ficassem com a guarda da filha de 5 anos dela, a Letícia, se o pior acontecesse. Me promete, João, ela sussurrou da cama do hospital, a mão dela agarrando o pulso dele com uma força surpreendente. Me promete que a Letícia não vai parar na FEBEM. Me promete que ela vai ter uma família de verdade. João prometeu sem pensar 2 vezes. Patrícia tinha concordado, lágrimas descendo pelo rosto. Eles iam dar para Letícia o amor e a estabilidade que ela merecia. Iam ser a família que Isabela não ia viver para dar. Mas quando Isabela morreu 6 meses depois, alguma coisa mudou na Patrícia. A dor, a responsabilidade repentina de criar 2 crianças, a pressão financeira, tudo virou demais. Patrícia começou a se ressentir da promessa que tinham feito. Começou a se ressentir da presença da Letícia na casa deles. E devagar, inevitavelmente, começou a se ressentir do João por manter a palavra. Ela nem é do nosso sangue, Patrícia falava durante as brigas que foram ficando cada vez mais frequentes. A gente tem nosso próprio filho para pensar. João olhava a Letícia brincando com o Rafael, vendo como eles tinham se conectado naturalmente como irmãos e não conseguia entender como a Patrícia tinha esquecido da menininha chorando no velório da mãe, segurando um ursinho de pelúcia que ainda cheirava ao perfume da Isabela. Os papéis do divórcio chegaram numa terça-feira. Patrícia queria a guarda total do Rafael e deixou bem claro que a Letícia não fazia parte do pacote. Ela já tinha ligado para o conselho tutelar. Letícia ia virar pupila de Estado enquanto rolava a briga pela guarda. João lutou. Lutou mais do que tinha lutado por qualquer coisa na vida. Pegou hora extra na oficina para pagar um advogado. Documentou cada reunião da escola, cada consulta médica, cada história na hora de dormir. Tinha fotos da Letícia e do Rafael fazendo cabaninha de lençol, fazendo panqueca no domingo de manhã, lendo juntos no sofá. Mas a Patrícia tinha vantagens que o João não tinha. Era gerente de marketing com salário de 6 dígitos. Morava num condomínio fechado na Barra. Podia dar para o Rafael escola particular, aula de tênis e poupança para a faculdade. João morava num apartamento de 2 quartos em cima da padaria do seu Antônio, onde o cheiro de pão quentinho misturado com o óleo de motor da roupa dele criava uma combinação estranha, mas estranhamente reconfortante. A audiência de guarda foi brutal. O advogado da Patrícia pintou João como instável, irresponsável financeiramente e emocionalmente, apegado a uma criança que não era responsabilidade dele. O advogado do João, um defensor público sobrecarregado que tinha conhecido ele 20 minutos antes da audiência, mal conseguiu montar uma defesa.
A juíza Cristina tinha dado a guarda primária para Patrícia com direitos de visita limitados para o João. Mas ela também fez uma coisa incomum, selou alguns documentos no processo e marcou uma audiência de acompanhamento em 6 meses. Na época, João estava desolado demais para entender por quê. Isso foi há 6 meses. Desde então, João via o Rafael a cada 2 semanas e nas quartas à noite quando a Patrícia deixava. Letícia tinha sido colocada numa família acolhedora do outro lado da cidade. João podia fazer visitas supervisionadas uma vez por semana, quando a Letícia se grudava nele e perguntava quando podia voltar para casa. Logo, meu amor, ele falava para ela, embora não tivesse mais certeza se essa era uma promessa que conseguia cumprir. Logo. O convite da festa de aniversário veio com condições. João podia comparecer, mas não podia sentar com a família. Não podia aparecer nas fotos, não podia dar o presente para o Rafael na frente dos outros pais. Patrícia tinha se certificado de que todo mundo entendesse que João estava ali por tolerância, só isso. Então João tinha ficado no cantinho dele, vendo o filho rir com crianças cujos pais sussurravam sobre o pai folgado que nem conseguia bancar uma viagem para o Disney para o filho. Tinha visto o namorado novo da Patrícia, um corretor de imóveis chamado Marcelo, que dirigia uma Hilux e usava um perfume que provavelmente custava mais que o aluguel mensal do João, ajudando Rafael a cortar o bolo e posando para as fotos como se já fosse o padrasto do menino. Mas João também tinha notado outra coisa. A juíza Cristina tinha entrado no buffet exatamente às 3 da tarde, como tinha dito que faria, e estava carregando o mesmo envelope lacrado que tinha segurado durante aquela audiência de acompanhamento na manhã daquele dia, a audiência que a Patrícia e o advogado dela, de algum jeito, não tinham conseguido comparecer. Comenta aí de onde vocês estão assistindo, porque o que aconteceu depois pode mudar para sempre as leis de guarda no Brasil. A juíza Cristina se aproximou da mesa do João com o passo medido de alguém acostumado a dar notícias que mudam vidas. O buffet tinha ficado completamente em silêncio. Até o Rafael tinha parado de mastigar o bolo, glacê de chocolate ainda no queixo, olhando para a mulher que parecia importante o suficiente para fazer o pai dele se endireitar. Senhor Pereira, disse a juíza Cristina, a voz ecoando pelo buffet agora silencioso. Acho que precisamos finalizar alguns assuntos pendentes. Patrícia saltou da cadeira, o rosto pálido. Meritíssima, eu não entendo. A audiência de guarda não é até. A audiência de guarda foi hoje de manhã às 9 horas, senhora Silva. A audiência que a senhora e seu advogado não conseguiram comparecer apesar da notificação adequada. João sentiu os joelhos fraquejarem. A audiência de acompanhamento. Ele tinha estado lá, sentado sozinho na sala do tribunal, se perguntando se tinha errado a data. O advogado dele também estava lá, mexendo nos papéis nervosamente. Mas o lado da Patrícia na sala tinha ficado vazio. Deve ter algum engano, gaguejou Patrícia, o namorado novo Marcelo pondo uma mão protetora no ombro dela. A juíza Cristina abriu o envelope e tirou uma pilha grossa de documentos. Segundo os registros do tribunal, a notificação foi enviada para o seu advogado de registro, Dr. Henrique, que assinou o AR no dia 15 de janeiro. A audiência também foi publicada no calendário público do tribunal, como exige a lei. O coração do João começou a acelerar. Ele lembrou daquela manhã, sentado na sala vazia enquanto a juíza Cristina revisava processo após processo. Ela tinha feito perguntas detalhadas sobre a Letícia, sobre o Rafael, sobre as promessas que ele tinha feito e cumprido. Tinha querido saber sobre o desempenho escolar da Letícia, a adaptação dela na família acolhedora, o relacionamento dela com o Rafael. Meritíssima, a voz da Patrícia estava se alterando agora, atraindo olhares dos convidados da festa. Com certeza podemos remarcar, isso é muito irregular, conduzir assuntos judiciais numa festa de aniversário infantil. O que é irregular, senhora Silva, é um arranjo de guarda que separa irmãos que se ligaram como família. O que é irregular é colocar uma criança numa família acolhedora quando ela tem um guardião amoroso disposto e capaz de proporcionar um lar estável. A voz da juíza Cristina permaneceu calma, mas tinha um tom que fez todo mundo no buffet prestar atenção. Ela se virou para se dirigir ao salão. 6 meses atrás, tomei uma decisão preliminar de guarda baseada em considerações financeiras e condições de moradia, mas também ordenei uma revisão abrangente do bem-estar e adaptação das crianças. Essa revisão incluiu entrevistas com professores, terapeutas, assistentes sociais e as próprias crianças.
As mãos do João estavam tremendo. Ele não sabia onde isso ia dar, mas a esperança crescendo no peito dele parecia perigosa. Tinha sido decepcionado muitas vezes antes. As descobertas foram claras, continuou a juíza Cristina, tirando outro documento. Letícia Pereira, apesar de não ser filha biológica do Sr. Pereira, mostra angústia emocional significativa quando separada tanto dele quanto do Rafael. Rafael Pereira mostra sinais de ansiedade e mudanças comportamentais consistentes com trauma de separação entre irmãos. Ambas as crianças expressaram repetidamente o desejo de permanecer juntas sob os cuidados do Sr. Pereira. Patrícia estava discando freneticamente no celular, presumivelmente tentando contatar o advogado. Marcelo tinha passado de protetor para nervoso, claramente desconfortável com o drama legal se desenrolando no que deveria ser uma festa de aniversário simples. Além disso, disse a juíza Cristina, a voz ficando mais forte, minha investigação revelou que a senhora Silva fez declarações a funcionários da escola e dos serviços sociais indicando sua falta de disposição para manter qualquer relacionamento entre Rafael e Letícia, apesar do vínculo estabelecido como irmãos. A juíza tirou um gravador. Senhora Silva, a senhora se lembra de uma conversa com a assistente social da Letícia no dia 3 de março deste ano? O rosto da Patrícia ficou branco. Eu não lembro. A juíza Cristina apertou o play. A voz da Patrícia encheu o buffet, metálica mas clara. Essa menina não é minha responsabilidade. Ela não é irmã de verdade do Rafael. Quanto mais cedo todo mundo entender isso, melhor. Não quero mais ela perto do meu filho. É bagagem danificada de uma família problemática. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael, que tinha estado ouvindo com crescente confusão, olhou para a mãe com lágrimas nos olhos. Mamãe, você disse que a Letícia estava na Disney. Você disse que era por isso que ela não podia vir na minha festa. João sentiu alguma coisa se romper no peito. Todos aqueles meses de visitas supervisionadas, da Letícia perguntando por que não podia voltar para casa, do Rafael perguntando onde a irmã tinha ido, todas aquelas mentiras. A juíza Cristina guardou o gravador. Senhor Pereira, baseada na revisão abrangente ordenada por este tribunal e à luz da ausência da senhora Silva na audiência de hoje de manhã, estou preparada para emitir uma ordem de guarda modificada. Ela entregou para o João o primeiro documento. Fica concedida a guarda legal e física de Letícia Pereira com os direitos parentais da senhora Silva em relação a Letícia terminados devido a abandono e falha em fornecer cuidado apropriado. A visão do João ficou embaçada. Ele não conseguia falar. Além disso, continuou a juíza Cristina, baseada em evidência de alienação parental e abuso emocional, fica concedida a guarda primária de Rafael Pereira, com direitos de visita supervisionados para a senhora Silva pendentes da conclusão de aconselhamento ordenado pelo tribunal. O buffet explodiu. Patrícia estava gritando no telefone, tentando contatar o advogado. Vários pais estavam tirando os próprios celulares para gravar a cena. Marcelo estava se afastando, claramente querendo não ter nada a ver com o pesadelo legal em que tinha tropeçado. Mas João só tinha olhos para o Rafael, que tinha pulado da cadeira e estava correndo na direção dele. Bolo de chocolate esquecido, lágrimas descendo pelo rosto de 8 anos. Papai, isso quer dizer que a Letícia pode voltar para casa. Quer dizer que a gente pode ser uma família de novo. João pegou o filho nos braços, segurando ele forte contra o peito. Sim, meu filho. Sim, quer dizer. A juíza Cristina não tinha terminado. Senhor Pereira, tem mais uma coisa. O tribunal também revisou sua situação financeira e determinou que a senhora Silva deve uma pensão significativa pelos cuidados da Letícia durante o período de separação. Além disso, ela será responsável pelas despesas terapêuticas da Letícia e o custo do aconselhamento de reunificação para ambas as crianças. Ela entregou outro documento. Esta é uma ordem liberando a Letícia do acolhimento familiar imediatamente. A assistente social dela está esperando lá fora para trazê-la até você. João olhou para cima através das lágrimas para ver uma figura familiar na entrada do buffet. Doutora Santos, a assistente social da Letícia, estava segurando a mão de uma menina pequena de rabo de cavalo e vestido rosa. Letícia ouviu e se soltou, correndo pelo buffet mais rápido do que ele já tinha visto ela se mover. Papai João, Rafael! Ela se jogou no abraço deles e pela primeira vez em 6 meses, João se sentiu completo. Os convidados da festa assistiram maravilhados enquanto os 3 se abraçavam, chorando e rindo e falando todos ao mesmo tempo. Alguns estavam filmando. Outros estavam enxugando as próprias lágrimas. Alguns ainda olhavam para Patrícia, que agora gritava no telefone sobre recursos e liminares.
A juíza Cristina juntou os papéis. Senhor Pereira, o tribunal reconhece que o senhor honrou cada compromisso que fez, apesar do custo pessoal considerável. O senhor prometeu a uma mulher moribunda que a filha dela teria uma família. Manteve essa promessa mesmo quando custou seu casamento. Lutou por ambas as crianças, mesmo quando o sistema parecia estar contra o senhor. Ela fez uma pausa, olhando para os três ainda enrolados no abraço grupal. O tribunal também reconhece que família não se trata apenas de biologia. Se trata de amor, compromisso e disposição de lutar uns pelos outros. Por essa definição, vocês três têm sido uma família o tempo todo. Compartilhe nos comentários se você já passou por algo parecido, porque o que aconteceu depois mudou tudo. Enquanto a juíza Cristina se preparava para sair, Rafael puxou a toga dela. Meritíssima, obrigado por trazer minha irmã de volta. Mas por que a senhora veio aqui? Por que não ligou para o meu pai? A juíza Cristina se ajoelhou no nível dos olhos do Rafael, o comportamento severo do tribunal se suavizando. Porque, jovem, às vezes a justiça precisa de testemunhas. Às vezes as pessoas precisam ver que fazer a coisa certa importa, mesmo quando é difícil, mesmo quando custa tudo. Ela olhou ao redor do buffet para os outros pais, muitos dos quais tinham estado sussurrando sobre João apenas minutos antes. E às vezes essas testemunhas precisam lembrar que estão vendo a vida de alguém mudar para sempre. João se levantou devagar, ainda segurando a mão da Letícia, Rafael encostado no lado dele. Meritíssima, não sei como agradecer. Mantenha suas promessas, senhor Pereira. Continue sendo o pai que ambas essas crianças merecem. Isso já é agradecimento suficiente. Quando a juíza Cristina saiu do buffet, a atmosfera mudou completamente. Vários pais se aproximaram do João para se apresentar direito, alguns oferecendo encontros e números de telefone. A senhora Silva, ele imaginou que não era mais Patrícia Pereira, tinha saído furiosa com Marcelo, ainda gritando no telefone sobre recursos que nunca viriam. Mas a verdadeira mágica aconteceu quando João se ajoelhou entre Rafael e Letícia, os dois ainda se agarrando nele como se tivessem medo de que ele pudesse desaparecer. Então, ele disse, tentando manter a voz firme, acho que alguém estava tendo uma festa de aniversário. Rafael sorriu através das lágrimas. A Letícia também pode comer bolo? Ela adora bolo de chocolate. Eu amo bolo de chocolate, Letícia gritou, pulando. E eu amo festas de aniversário. E eu amo estar em casa. João olhou ao redor do buffet, as decorações do Patati Patatá. O chão de cerâmica, o palhaço cantando desafinado no canto. 6 meses atrás, ele teria ficado envergonhado de não conseguir bancar uma festa em algum lugar mais chique para o Rafael. Agora, parecia o lugar mais lindo do mundo. Sabem de uma coisa? Ele disse, puxando as duas crianças para mais perto. Acho que essa é a melhor festa de aniversário de todas. Enquanto voltavam para a mesa para dividir o que sobrou do bolo de chocolate, Letícia tagarelando sobre a família acolhedora e como tinha sentido falta da risada do Rafael, João viu o próprio reflexo na janela do buffet. Parecia diferente de algum jeito. Não como o homem despedaçado que tinha ficado sentado sozinho no canto 20 minutos atrás, mas como alguém que tinha acabado de lembrar quem realmente era. Era um homem que mantinha as promessas, um pai que lutava pelos filhos, um guardião que entendia que às vezes as batalhas mais importantes são travadas nos lugares mais inesperados. Os outros pais assistiram enquanto João cortava pedaços frescos de bolo para Letícia, enquanto Rafael mostrava os presentes que tinha ganhado, enquanto os três riam de alguma coisa que Letícia sussurrou que quase fez Rafael cuspir achocolatado pelo nariz. O que estavam vendo não era apenas uma reunião familiar. Era um lembrete de que amor não se trata de circunstâncias perfeitas, ou saldos bancários, ou endereços em condomínios fechados. Amor se trata de aparecer. Amor se trata de manter promessas mesmo quando custam tudo. Amor se trata de lutar uns pelos outros, especialmente quando o sistema diz que você não pode ganhar. Você teria feito a mesma coisa no lugar dele? Conta pra gente nos comentários, porque a história do João não acaba aqui. 3 meses depois, João recebeu uma ligação do seu Antônio, o senhorio que era dono da padaria embaixo. Estava ficando mais velho, disse, e precisava de alguém para ajudar a tocar o negócio. Alguém confiável, alguém bom com crianças. Alguém que entendesse que os ingredientes mais importantes em qualquer receita são amor e paciência. O apartamento vinha com um emprego, junto com um salário pequeno e uma porcentagem dos lucros. Mais importante, vinha com uma coisa que João nunca tinha esperado ter de novo: estabilidade.
Letícia e Rafael podiam descer depois da escola para fazer lição nas mesas da padaria. Podiam ajudar com tarefas simples, aprendendo o valor do trabalho duro e a satisfação de criar alguma coisa linda com as próprias mãos. Letícia acabou tendo o talento da mãe para decorar bolos. Rafael descobriu que tinha um dom para o atendimento ao cliente, encantando os clientes regulares com um sorriso brilhante e a conversa infinita sobre as habilidades artísticas da irmã. Aos domingos, eles fechavam a padaria e passavam o dia juntos, às vezes no parque, às vezes no cinema, às vezes só em casa lendo livros e fazendo cabaninhas de lençol como costumavam fazer. Patrícia ligava de vez em quando, querendo exercer os direitos de visita supervisionados, mas o coração dela nunca estava realmente nisso. Tinha se mudado para Brasília com Marcelo, começado uma vida nova onde não precisava explicar por que tinha desistido dos filhos por um homem que vendia imóveis e dirigia uma Hilux. João não a odiava mais por isso. Entendia que nem todo mundo é feito para o tipo de amor que exige sacrifício. Nem todo mundo consegue manter promessas quando mantê-las custa tudo o que você achava que queria. Mas nas manhãs silenciosas de domingo, quando Letícia se aconchegava do lado dele com um livro e Rafael praticava lendo em voz alta para os dois, João sabia que tinha tomado a decisão certa. Cada decisão, cada sacrifício, cada momento de dúvida e medo e luta financeira tinha levado a isso. A dedos sujos de chocolate e histórias na hora de dormir, e duas crianças que o chamavam de papai porque ele tinha merecido o título em todos os jeitos que importavam. A juíza Cristina tinha estado certa naquele dia no buffet Vila Encantada. Família não se trata de biologia. Se trata de amor, compromisso e disposição de lutar uns pelos outros. Se trata de manter promessas para irmãs moribundas e acreditar que às vezes a coisa certa também é a mais difícil. Se trata de entender que o tribunal mais importante nem sempre é aquele com colunas de mármore e a bandeira do Brasil. Às vezes é um buffet infantil na Barra da Tijuca, onde a justiça chega na forma de uma juíza que acredita que toda criança merece alguém disposto a lutar por ela. E às vezes, se você tiver muita sorte e muita determinação e estiver muito disposto a manter suas promessas, não importa o que custem, a justiça vence. João manteve os documentos do tribunal emoldurados no escritório da padaria, não como troféus, mas como lembretes. Lembretes de que fazer a coisa certa nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Lembretes de que amor não se trata de circunstâncias perfeitas, ou recursos ilimitados, ou aprovação de gente que nunca teve que escolher entre o próprio conforto e o bem-estar de outra pessoa. Amor se trata de aparecer, mesmo quando aparecer é difícil. Amor se trata de manter promessas, especialmente quando mantê-las custa tudo. Amor se trata de acreditar que família é uma coisa que você constrói com suas escolhas, não uma coisa que herda com seu DNA. E às vezes, amor se trata de sentar num canto num buffet infantil, vendo seus filhos assoprar velhinhas de aniversário e saber que cada sacrifício que te trouxe aquele momento valeu a pena. Porque no final, a única aprovação que importa é aquela que vem de duas crianças que confiam em você para manter suas promessas, não importa quão impossíveis possam parecer. Aquela que vem de ser o herói de alguém, não porque você é perfeito, mas porque quando mais importou, você escolheu amor ao invés de conforto, promessas ao invés de conveniência, e família ao invés de tudo mais que o mundo disse que era mais importante. Se inscreve para mais histórias poderosas como essa e clica no vídeo na tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca vai esquecer.